Menina pede para varrer a calçada em troca de um pão e é ridicularizada pelo público do programa de talentos, mas quando começa a falar de sua vida e cantar, o silêncio transforma o riso em lágrimas. Maria, 10 anos, ofereceu limpar a entrada do prédio onde ficava o casting só para conseguir um pedaço de pão e um banho. Tudo começou com uma promessa simples e quase instintiva: trabalho por comida. No entanto, o brilho falso dos holofotes trouxe gente pronta para explorar uma história por visualizações. Nos bastidores, havia uma brincadeira cruel armada para transformar a necessidade em piada. Fique comigo e veja como uma oferta modesta se tornou a ferramenta com que uma criança reescreveu seu destino e desmascarou quem achava que podia usar a dor dos outros como entretenimento. Prepare o coração, porque essa história tem humilhação, coragem e uma canção que liga passado e futuro. Tudo começou numa manhã fria, com um balde na mão e um violão preso às costas. Maria nasceu numa casa que logo deixou de ser chamada lar e cresceu aprendendo a contar moedas e passos, mais do que histórias. Na infância, teve um quarto por um tempo, memórias de uma mãe que cantarolava enquanto remendava roupas e um pai que tocava violão quando podia. A casa sumiu entre brigas e promessas quebradas. Mais tarde, a mãe adoeceu e a rotina virou calcular quem devia ir ao trabalho informal e quem ficava para cuidar dos irmãos. A escola foi ficando rara, então aprendeu a ler nas etiquetas de pacotes e a escrever no verso de panfletos que reunia. Quando a mãe se foi, Maria já sabia assobiar melodias para consolar as noites frias. Esse aprendizado virou mapa e consolo. Em seguida, veio a rua como professora. Nela aprendeu a reconhecer os lugares mais quentes para se abrigar, os rostos que davam um sorriso e os que desviavam a olhada. O violão que carregava era um remendo de memórias, as cordas afinadas na urgência de um refrão que lembrava o que um dia foi lar. Ao longo desses anos, desenvolveu uma poupança de pequenas gentilezas e uma resistência feita de silêncios musicais que só ela entendia. Essas memórias voltariam como versos na hora em que mais precisasse. A vida nas calçadas era uma sequência de sentidos cravados no corpo. A casquinha de pão oferecida tinha cheiro de farinha e manteiga passada. O pano que usava para secar as mãos cheirava a sabão barato e diesel, e o sol que queimava a testa no verão parecia sempre lembrar que ali não havia garantia de sombra. Ela tocava para si e para quem quisesse ouvir, e a voz crescia resistente como broto em rachadura. Nomes apareceram como pontos de apoio. Ana e Roberto eram o casal que a encontrou uma tarde, atraídos pela voz que vinha de um banco. César era o apresentador que sorriu a câmeras como quem já sabia a reação do público. Marcos era o produtor que viu lucro na história. Pena do outro. Carla cuidava dos bastidores e brigava com o ego do diretor. João era o segurança que fechou portas e abriu olhares. Lúcia era a concorrente que se incomodava com qualquer atenção que fugisse ao roteiro do espetáculo. Doutor Henrique tentou mediar consequências depois. Silvia, assistente social, registrou cada passo quando a história ganhou imprensa. Esses rostos cruzaram o caminho de Maria de formas que, para ela, pareciam destinos cruzando em linhas incertas. O objeto que sempre a acompanhava, além do violão, era um pano azul que ela usava para secar as lágrimas e limpar a poeira do instrumento. Esse pano seria visto depois nas mãos de quem a ajudou. A descoberta aconteceu numa praça entre risos de crianças e o barulho de ônibus. Ana estava com Roberto, os dois voltavam de um mercado quando ouviram a voz. Eles pararam e filmaram sem muita pretensão. O vídeo chegou até Marcos, que viu ali uma história que poderia ser explorada num programa de talentos. Em um diálogo longo e tenso, decidiram que a convocação seria ao mesmo tempo uma chance e um espetáculo. O convite foi feito com palavras que soavam generosas e com um contrato que cheirava a cláusulas escondidas. Maria recebeu o bilhete humilde entregue por Ana, com tinta que já desbotava nas bordas. A cena do encontro foi ruidosa em sensações. O toque áspero do papel nas mãos de Maria, o cheiro de pão fresco que Ana levou, o som abafado da cidade ao redor e o brilho falso de expectativas que se enfileiravam como carros na rua. Ana falou: "Maria, queremos que você venha cantar." Maria hesitou. "Eu posso. Eu só quero um pedaço de pão." Roberto sorriu.
Venha, ninguém vai rir de você. Maria aceitou, pensando que ao menos teria um banho. Esse bilhete se tornaria o bilhete que mudaria sua vida. A viagem até o prédio do programa foi uma sequência de camadas sensoriais e pequenas humilhações. O carro do produtor cheirava a perfume caro e a couro novo, e a roupa de Maria contrastava com os tecidos lisos de quem ia para a gravação. Ao chegar, o saguão brilhava com lâmpadas que refletiam no piso e faziam o casaco de Maria parecer ainda mais gasto. João, o segurança, olhou com desconfiança e pediu documentos. Maria respondeu com a mesma oferta que lhe dava fôlego para dias incertos. Eu lavo a calçada em troca de um pão. O produtor, Marcos, sorriu de canto e sussurrou para Carla que seria engraçado fazer dela o número de abertura do programa. No corredor que levava ao estúdio, o cheiro de maquiagem se misturava ao cheiro de café e a música de fundo do elevador batia nas paredes. Maria sentiu o violão pesado nas costas, o pano azul no bolso, o chão frio sobre os pés. Lúcia, a concorrente, cruzou o olhar com desprezo e murmurou algo para sua mãe, que respondeu com risadinhas. O clima era de festa para os outros e de teste para ela. No dormitório improvisado para os participantes menores, a hostilidade se materializou em palavras e ações. Outras crianças fizeram piada de sua roupa e de como ela cheirava. Uma escova foi escondida por acaso, o banho marcado parecia uma ironia. As conversas nos bastidores foram longas e perigosas. Diálogo entre Maria e Lúcia evoluiu com 8 trocas que mostraram atenção. Lúcia perguntou: "Você realmente acha que pertence aqui?" Maria respondeu: "Eu só quero cantar." Lúcia sorriu: "As pessoas gostam de histórias tristes, não de talento simples." Maria retrucou: "Minha voz é minha." Lúcia: "Vamos ver quanto tempo você resiste." Maria: "Cantarei até não ter mais voz." Lúcia: "Você tem ideia do que enfrentará?" Maria: "Sei o suficiente para não desistir." Lúcia: "Bom para você." Maria: "E para vocês, bom entretenimento." A cena tinha cheiro de suor e talco, o som de zíperes sendo cerrados e o gosto metálico da ansiedade na boca. Carla, que observava, tentou ser razoável. "Não faça um drama, a produção precisa de emoção." Marcos apareceu e conversou com João, planejando um momento que ele acreditava renderia risadas. O ar nos bastidores ficou mais pesado, com cheiro de spray fixador e café queimado. Esse ambiente de humilhação institucional era uma preparação para o que vinha. A sabotagem foi planejada com frieza, numa conversa que revelava o caráter dos responsáveis. Marcos disse: "Vamos transformar a história dela em algo memorável." João perguntou: "Como faremos?" Marcos riu: "Um pequeno acidente com tinta no palco." Carla hesitou: "Isso pode sair do controle." Marcos: "Boa televisão é isso, risco e catarse." Essa conspiração foi explicada em detalhes técnicos que eu descrevo para que você entenda a mecânica do que aconteceu. Primeiro, selecionaram um balde aparentemente de limpeza para ser colocado no lado do palco. Segundo, combinaram com um assistente para derramar tinta no momento exato em que Maria estivesse virando para fazer uma reverência. Terceiro, a câmera já estava programada para pegar o close da cara suja e do choque. Esses passos foram fechados numa linguagem de eficiência, sem verificação moral. Além disso, os responsáveis checaram as tintas para que não fossem tóxicas e ensaiaram como reagiriam para mostrar falsa compaixão. A descrição técnica desse processo ocupa um espaço curto mais preciso: escolhas de posicionamento, sincronização de cortes e a garantia de que tudo parecesse espontâneo. Essa preparação deixou um gosto amargo nos poucos que viram por dentro a farsa. Na noite antes do programa, Maria buscou força no banheiro improvisado. A cena no espelho foi íntima e teve um conjunto extenso de trocas internas e com a assistente social Silvia, que havia conseguido acesso por insistência. Ela segurou o violão e lembrou dos cantos que sua mãe cantava. Silvia falou: "Cante para você, não para eles." Maria respondeu: "E se cantarem de mim?" Silvia: "Sua música é sua defesa." Maria: "E se a minha voz não valer? Vale, e valerá para quem precisa ouvir." Maria respirou o cheiro de sabão e sentiu a textura fria da pia, e a água, quente escorrendo, foi como um afago.
Havia também um diálogo com Ana nos bastidores, com cerca de 8 trocas que mostraram cuidado e medo. Ana disse: "Não deixe que riam de você." Maria respondeu: "Eu cantarei, mesmo que ria." Ana: "Se algo acontecer, eu estou aqui." Maria: "Eu sei, obrigado." Ana: "Lembre do pano azul." Maria: "Ele me lembra de casa. Então, leve casa com você." Esse encorajamento foi essencial, porque Maria sabia que a plateia poderia virar contra ela no instante em que fosse transformada em alvo. O clímax da história ocorreu na audição. A entrada no palco foi descrita em detalhes sensoriais: luzes quentes contra a pele, cheiro forte de equipamentos, o som da respiração comprimida, o toque frio do microfone. O balde de tinta estava à direita do palco, um balde que deveria ser só de limpeza. No momento em que ela se posicionou, a tinta foi derramada e atingiu suas roupas e parte do violão, manchando o pano azul. A plateia riu. A reação foi imediata e cortante. Um silêncio curto se seguiu e Maria teve 2 caminhos diante de si: sair em prantos ou transformar aquela humilhação num ato de rebeldia. Ela escolheu cantar. O refrão que ela trouxe vinha de uma canção que sua mãe a ensinara, letra simples e repetitiva que ela usou para atravessar noites. A canção começava assim e se repetia como refrão que conecta memória e reconhecimento. Eu varro a rua para achar um lar. Eu canto para não perder o lugar. Meu pão é esperança, meu violão é remendar o ar. A performance teve versos que ligavam as imagens de sua infância a perguntas sobre pertencimento. Ao cantar, sua voz era clara, cheia de textura, e o público, que minutos antes rira, ficou em silêncio. A sensação olfativa mudou do cheiro de tinta para o ar parado de surpresa. O som de corações acelerados tomou o lugar das risadas. A letra trouxe memórias que muitas pessoas na plateia entenderam como ecos de suas próprias perdas, e a conexão coletiva virou um mecanismo de empatia instantânea. O som do primeiro refrão fez com que César, o apresentador, perdesse a compostura por um segundo. Ele lembrou de uma história própria que preferiu não contar. As reações foram nomeadas para dar densidade social. Ana chorou no fundo do estúdio. Roberto apertou a mão de alguém ao lado. Carla tentou disfarçar a vergonha. João ficou parado sem palavras. Doutor Henrique levantou a mão para pedir calma. Lúcia tampou a boca e depois baixou a cabeça. Marcos ficou pálido ao perceber que sua ideia havia se transformado em erro. O público passou de riso para um silêncio que parecia pesar toneladas. Em poucos versos, Maria expôs o que muitos sentiam sem nome. Esse momento de virada teve entre 500 e 600 caracteres que descrevem a decisão, o silêncio e o impacto. As luzes ampliaram as lágrimas na face de Maria e as cordas do violão vibraram com intensidade. Quando o refrão foi repetido, aplausos começaram tímidos e cresceram até uma ovada conjunta. A mudança foi abrupta e catártica. O violão, mesmo manchado, foi segurado como símbolo de resistência. Depois do show, houve confronto público com os responsáveis pela sabotagem. Conversas e acusações ocorreram ao vivo, com Marcos tentando justificar a ação e sendo interrompido por vaias. Carla tentou minimizar o papel da produção, dizendo que foi uma falha de coordenação, mas Ana subiu ao palco e falou o que precisava ser dito. Ana: "Vocês planejavam a humilhação." Marcos: "Eu planejei um momento para emocionar." Ana: "Emocionar não é humilhar." João: "Eu executei ordens." Doutor Henrique: "Há consequências legais para isso." Lúcia tentou se afastar, mas foi chamada a dar seu depoimento. Esse confronto trouxe a presença de Sílvia e do advogado social que auxiliou Maria. A exposição pública gerou demissões e explicações forçadas em ringues de entrevistas. A queda do antagonista envolveu perda de emprego e reações de jornais locais que não perdoaram a manipulação. A satisfação moral do público contou muito para o processo de reparação. O reconhecimento veio de formas distintas. A oferta de ajuda serviu para restaurar o instrumento, e o violão foi levado a um luthier por uma ONG que surgiu após o episódio. A canção de Maria passou a tocar em rádios locais, e músicos ofereceram aulas. César, o apresentador, pediu desculpas em rede nacional, e a repercussão abriu portas para que Maria tivesse convites para apresentações em eventos sociais. Entretanto, a transformação material foi lenta e cheia de cuidado.
Contratos foram analisados por Dr. Henrique, a casa que receberia Maria foi proposta por Ana e Roberto, que se envolveram, e Sílvia coordenou o suporte necessário. A rotina virou um recomeço, com pequenos passos que revelavam dignidade recuperada. A recompensa moral foi a justiça social e a mudança na percepção coletiva sobre explorar vulnerabilidade. Se você já se emocionou com alguém que lutou contra tudo e encontrou força em seu próprio canto, pare aqui um instante e participe. Conte nos comentários qual música marcou sua vida. Comece sua resposta com um coração, para que eu saiba que você chegou até aqui. Sua história importa e ouvir outras vozes ajuda a formar uma rede de apoio. Compartilhe um refrão, um trecho ou apenas o nome da canção que te salvou em um momento difícil. Esses depoimentos ajudam outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e me ajudam a escolher histórias futuras que ressoem com vocês. Não subestime o poder de um comentário simples. Ele pode ser a diferença entre alguém acreditar que merece ser ouvido ou não. Agora, volte comigo para a história e veja como as consequências se desenrolaram depois daquela noite que mudou tudo. A sequência de dias após o episódio foi intensa. Primeiro, houve as entrevistas coletivas e a pressão por ações concretas. A mídia local trouxe repórteres e fotógrafos e a comunidade passou a se mobilizar de forma quase imediata. O processo de adoção informal por Ana e Roberto ganhou força, mas precisava seguir trâmites para garantir segurança e direito. O advogado Dr. Henrique foi atrás de garantias e Sílvia organizou documentos que oficializavam o apoio. A vida de Maria passou a ter novas sensações. O cheiro de café pela manhã em casa, o toque macio de um cobertor novo, a textura da porta de uma casa própria, o som de passos que agora eram medidos para combinar atenção e liberdade. Esses elementos foram reconstruindo um cotidiano que antes era marcado por sobrevivência contínua. As aulas de música se tornaram rotina, o violão foi afinado e ganhou novas cordas, e a voz de Maria encontrou repertório em que podia escolher o que cantar e quando cantar. Com o tempo, a cidade começou a discutir ética na produção de entretenimento. Jornais locais publicaram editoriais que questionavam práticas de exploração de vulnerabilidade, e uma investigação interna no programa revelou falhas. Marcos teve que responder publicamente e perdeu o cargo. A queda dele foi acompanhada de uma série de debates sobre responsabilidade. Alguns seguidores do programa rasgaram assinaturas e pediram boicote. A queda do antagonista trouxe uma sensação de justiça para que muitos espectadores se sentissem ouvidos. Pessoas que antes aplaudiam sem pensar começaram a conversar sobre empatia e consumo de histórias alheias como entretenimento. Ao mesmo tempo, surgiram ofertas honestas. Uma produtora independente ofereceu um contrato sem cláusulas que expusessem a história de Maria, focando apenas em apresentações em eventos beneficentes e em gravações que respeitassem sua história. Uma escola de música fundou uma bolsa para crianças em situação de vulnerabilidade, e Maria foi a primeira beneficiada. A comunidade encontrou no episódio uma forma de se reorganizar e cuidar daqueles que muitas vezes passam invisíveis. Os momentos de tensão chegaram também na esfera pessoal. Havia processos a serem resolvidos para formalizar uma nova moradia e para garantir direitos. Algumas pessoas tentaram lucrar com a história de Maria, oferecendo acordos que tentaram ser assinados com pressa. Dr. Henrique percebeu e travou contratos que poderiam explorar a criança. Essas batalhas administrativas tiveram cerca de 500 caracteres em cada momento decisivo, mostrando que a justiça foi lenta, mas persistente. Em todas essas lutas, Maria cantava como quem reafirmava a identidade. Seu refrão voltou a ser usado como trilha em campanhas de arrecadação e em vídeos de ONGs que defendiam crianças em situação de rua. Num plano prático e técnico, o processo de restauração do violão foi descrito em 3 etapas. Primeiro, a limpeza inicial com solventes seguros para retirar a tinta sem danificar a madeira. Segundo, a substituição das cordas e a aplicação de verniz protetor nas áreas mais afetadas. Terceiro, a regulagem do braço e a afinação final feita por um luthier que ofereceu mão de obra gratuitamente. Esse trabalho demorou dias e foi documentado em vídeo, contribuindo para uma narrativa de reparação que complementava a espiritual.
Essas descrições técnicas ajudaram a mostrar que nem tudo era simbolismo, houve cuidado concreto com o objeto que significava tanto. O impacto social ganhou formas. Escolas e grupos locais fizeram campanhas para arrecadar alimentos, e o pano azul de Maria virou símbolo de uma iniciativa que fornecia kits de higiene e instrumentos para jovens. A música que ela cantou virou pequeno clássico local e foi usada por cantores que pediram autorização para regravar o refrão, sempre creditando Maria e repassando renda para iniciativas sociais. A voz de Maria foi um catalisador para conversas maiores sobre segurança e ética em produções de entretenimento. O epílogo acompanha a evolução em 3 tempos definidos: 1 mês, 3 meses e 6 meses após o episódio. Em 1 mês, a vida mudou em pequenas rotinas que traziam grande significado. Maria foi acolhida oficialmente por Ana e Roberto, que já a tratavam como filha, mas os trâmites legais ainda estavam em andamento. As noites passaram a ter um teto fixo e as manhãs foram tomadas por rotinas de escola e aulas de música. A menina recebeu aulas de técnica vocal e passou a ter acompanhamento psicológico. O violão foi restaurado e ganhou uma etiqueta com o nome dela. As primeiras apresentações aconteceram em eventos menores e a reação do público foi calorosa e protetora. Havia ainda medo e lembranças vivas da humilhação, mas a cada canção ela costurava partes de si que desejaram serem lembradas. Ao final desse primeiro mês, a comunidade local havia arrecadado fundos suficientes para garantir um colchão novo e material escolar. A sensação dominante era de alívio e cautelosa esperança. Em 3 meses, a notoriedade trouxe oportunidades e responsabilidades. Convites para cantar em programas de rádio e em eventos beneficentes surgiram, e a agenda precisou ser organizada para não sobrecarregar a menina. A escola ofereceu apoio para compensar as aulas perdidas, e um professor apareceu como mentor musical, dedicando tempo para trabalhar repertório e técnica. Ana e Roberto estabeleceram acordos com o Dr. Henrique para a tutela, garantindo proteção legal e evitando exploração. A produção que havia causado humilhação foi alvo de processos e ajustes, e a discussão pública pressionou outras emissoras a reverem práticas. Maria participou de campanhas educativas mostrando sua história como lição. Nesse período, a menina também começou a escrever letras próprias, inspiradas nas memórias de sua mãe, e a compor pequenos refrões que falavam de dignidade e de alimentos compartilhados. A sensação dominante era de trabalho e reconstrução. A comunidade que a apoiava crescia e se organizava em torno de projetos que garantiam continuidade ao projeto musical e à rede de apoio. Em 6 meses, a transformação consolidou-se de forma mais concreta. A estabilidade era maior e a música saiu das bordas do sensacionalismo para ocupar espaços construtivos. Maria já participava de gravações de estúdio com supervisão profissional e o material produzido tinha foco em arrecadar fundos para programas de acolhimento. Ana e Roberto concluíram a adoção formal e Maria tomou posse de um quarto que tinha uma janela capaz de olhar para uma praça onde antes ela cantava. A escola de música instituiu a bolsa permanente que levava seu nome, e o pano azul foi transformado em símbolo de uma campanha de solidariedade que arrecadava alimentos e instrumentos. A produção que a humilhou teve que pagar indenizações e passou por reestruturações, e Marcos ficou sem cargo e enfrentou processos. A voz de Maria já era reconhecida por um público maior, e ela encontrava em sua própria trajetória um repertório para ensinar outras crianças a usarem a música como forma de afirmação. Nesse ponto, a vida tinha menos caos e mais projeto. A frase que muitos repetiam era simples: a dignidade voltou a ser o centro. Em 6 meses, havia também a consolidação de parcerias com ONGs e a perspectiva de um futuro onde sua música poderia financiar programas sociais que ajudassem outras crianças a encontrar abrigo e canto. A conclusão recapitula a essência do que vimos. Ela foi vista varrendo para um pedaço de pão, zombaram dela, sujaram sua roupa e seu instrumento, mas sua voz virou tribunal e consolo. O violão manchado foi restaurado, o pano azul virou símbolo de esperança, e a menina que perguntou se podia lavar a calçada em troca de um pão, encontrou lar, proteção e uma trajetória que ajudou a mudar práticas de quem produz entretenimento às custas da vulnerabilidade. A justiça social foi parte da recompensa, e a queda dos que tentaram lucrar com a dor foi acompanhada por reparações que permitiram recomeço. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais relatos como esse.
Aqui a gente mostra como coragem e empatia têm o poder de transformar vidas reais. Deixe um comentário com um coração e compartilhe esta história para que mais pessoas lembrem que dignidade vale mais do que audiência. E guarde a imagem do violão manchado que se tornou símbolo de algo maior. No fim das contas, uma oferta simples para um pedaço de pão revelou que a voz pode ser a maior moeda de troca que alguém tem. Lembre-se sempre, a música que salva uma vida talvez esteja onde menos se espera, e ouvir pode ser o primeiro gesto de mudança.